prezados amigos que eu reencontro aqui, como é o caso do Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras, como é o caso das filhas de Josué, Lenca e Lília, o meu amigo Horácio Amaral, genro amado de Josué Montelo, o caso das reitoras que aqui estão, da Academia Ludovicense e da Universidade Federal do Maranhão, professora Nair Portela, ilustres desembargadores. Uma menção especial ao secretário de Estado da Cultura, Diego representa aqui o governador Flávio Dino, e o fez de modo brilhante, falando adequadamente, pouco e bem, como se deve falar nessas cerimônias. As senhoras e os senhores que aqui se encontram, eu fiz uma palestra dominada pela emoção. Alguém me perguntou, numa das entrevistas, das incontáveis entrevistas que dei desde que cheguei aqui, que eu tive o privilégio de encontrar Josué Montelo na redação da revista Manchete, que alguns hão de ter conhecido nos seus tempos de glória. E Josué era um colaborador efetivo da revista, e semanalmente ele comparecia lá para saber a matéria que faria, a matéria que daria brilho ao número seguinte da revista, que sairia na quarta-feira. E a conversa era comigo, porque eu era o chefe de reportagem e era comigo que se deveria conversar mesmo a respeito. Depois, tive a honra de tê-lo como companheiro e grande eleitor na eleição em 1984, na Academia Brasileira de Letras. Eu fui eleito com o apoio do Josué e da Raquel de Queiroz, dois grandes mitos da literatura brasileira, e que me apoiaram naquele pleito em que venci airosamente com os votos necessários para estar entre os 40 membros da Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. Então, foi com essa emoção que eu escrevi algumas coisas destinadas a vocês, e aqui fique aqui guardado. Eu espero voltar daqui a 20 anos, como estou fazendo quando vim aqui para comemorar os 80 anos do Josué. Vim com a Ruth, que aqui se encontra novamente, comemorando os 80 anos do Josué. Ele estava feliz da vida. Hoje, infelizmente, ele não está. Ou está. Eu diria que ele está. Ele está sentado aí, ouvindo a gente falar e balançando a cabeça quando não concorda com algum pensamento. Mas vamos a ele. Os temores do acadêmico Josué Montelo não se confirmaram. Na última visita que fez à casa de Machado de Assis, sentado na clássica poltrona do Salão Nobre, chamou-me para perto e disse uma frase que jamais saiu do meu pensamento. Arnaldo, você é como meu filho. Não deixe que eu seja esquecido e nem deixem me criticar indevidamente. Olhem a preocupação dele. Todos lhe têm uma palavra de carinho e respeito, contrariando a sua preocupação. Aqui estamos, na Casa de Cultura Josué Montelo, na Semana Monteliana do centenário do seu nascimento, para lembrar a importância do escritor maranhense na literatura brasileira. Iniciou seus estudos em São Luís, publicando os primeiros trabalhos literários em A Mocidade, periódico do Liceu Maranhense, por onde passei ontem, numa passagem turística, e uma pena estar abandonado. Tá? Uma obra importante para a cultura brasileira não devia estar abandonado. Em 1932, Josué integrou a Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, na qual se congregaram os escritores do Maranhão de filiação modernista. Foi um dos nossos mais férteis autores, com livros de grande repercussão, como é o caso do seu famoso Os Tambores de São Luís,
que ainda ressoa nas compras em livrarias e nas consultas permanentes que são feitas em bibliotecas de todo o país. É comum, nos exames vestibulares, encontrar sempre questões baseadas nos livros de Josué, que sempre tem a capital maranhense como pano de fundo. Se eu tivesse que escolher apenas 5 dos 15 romances com cenário maranhense, assim como o professor Reginaldo de Jesus, especialista na obra monteliana, não faltaria em minha biblioteca Os Degraus do Paraíso, Cais da Sagração, Os Tambores de São Luís, Noite sob Alcântara e Largo do Desterro. Uma particularidade pouco explorada na saga de Josué. Foi autor também de preciosas obras infantis, primeiro na coleção O Tico-Tico, depois em trabalhos avulsos, como o que editamos na editora Consultor, de minha propriedade, sob o título A Formiguinha que Queria Ser Bailarina. Um sucesso em todos os sentidos. Eu quero deixar mais uma confidência com vocês, é que eu sou proprietário da maior coleção particular de tico-tico do Brasil. Eu tenho 1.500 exemplares da revista Tico-Tico. A Biblioteca Nacional tem 700. A Biblioteca Nacional, que é responsável pela memória do nosso país, tem menos da metade do que eu tenho de tico-tico comigo no meu escritório. Eu tenho muito orgulho disso. E Josué pesquisou, vamos lá onde eu queria chegar. Ele pesquisou porque ele não tinha cópia dos trabalhos que fez para o Tico-Tico. E fui eu que forneci, graças ao trabalho que eu tinha feito de aprofundamento, enfim, das autorias do Tico-Tico em meu poder. Falecido aos 80 anos de idade, Montelo foi uma das mais prodigiosas memórias entre os nossos imortais. Lembrava-se de datas, fatos e biografias como ninguém. Nas sessões da ABL, sempre tinha uma palavra de lembrança carinhosa dos acadêmicos que por lá passaram. Tivemos cerca de 50 anos de convívio, incluídos os tempos gloriosos da revista Manchete. Josué conseguiu o milagre de aliar a sua inequívoca vocação literária com uma série de belas incursões na vida pública, acumulando bons serviços à JK, que ele admirava muito, no que era acompanhado por mim, na direção da Biblioteca Nacional e na Embaixada do Brasil na Unesco, em Paris. A Academia Brasileira de Letras, desde 1954, sucedeu aos Tregésios de Ataíde na presidência, realizando uma obra fundamental de restauração da Casa de Machado de Assis. Fui seu secretário-geral nessa presidência, em que realizou obras notáveis, como a reforma do Petit Trianon. Quarto ocupante da cadeira 29, foi eleito em 4 de novembro de 1954, na sucessão de Cláudio de Souza, sendo recebido por outro maranhense ilustre, Viriato Correia, que dá nome ao auditório desta casa. Recebeu os acadêmicos Cândido Mota, José Sarney, meu amigo querido, que só não está aqui porque parece que não está bem de saúde, José Guilherme Melchior, Evaristo Moraes Filho, Roberto Marinho e Evandro Lins e Silva. Genuíno homem de letras, autor de 27 consagrados romances, Josué teve intensa vida pública. Tinha uma forma peculiar de desforra. Os seus diários, manhã, tarde, noite e entardecer. Se alguém o feria, dava a resposta com um verbete crítico num dos livros de memória. Assim me garanto na eternidade, dizia ele. Casou cedo, teve 2 filhas, que aqui se encontram, Lenca e Lília, esta casada com meu amigo Horácio Amaral, que é um diretor proeminente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ivone, a esposa, foi a sua grande e definitiva musa inspiradora, companheira e colaboradora eficaz. Vezes sem conta, ela datilografava os seus originais. Quando se brincava com a sua fecundidade, Josué atribuía o pouco sono com que foi brindado pela natureza. Durmo somente 2 ou 3 horas por noite e isso é suficiente. Acordava diariamente antes das 4 horas, esquentava o café que lhe era deixado de véspera pela bem-amada e começava a trabalhar numa dessas 7 maquininhas que existem por aí, a Josiane guarda pressurosamente.
O fato de estar elaborando um novo romance não evitava que cultivasse religiosamente o hábito de responder às suas centenas de fãs. A todas dedicava uma palavra de carinho. Vaidoso, sentiu uma sensação de plenitude quando recebeu a notícia de que o seu clássico Os Tambores de São Luís foi considerado pela Unesco como um dos patrimônios culturais da humanidade. Raros são os brasileiros que alcançaram essa glória. Nunca escondeu a preocupação em imortalizar as suas ideias, refletida desde o primoroso discurso de posse na ABL em 55, quando afirmou, vamos recordar, os velhos não têm velhice. Quero dar à evidência dessa verdade uma nova forma. Reparem o estilo, que coisa bonita, redonda, com a afirmação de que nesta casa de homens e letras, o outono da vida só há de entrar aqui com pseudônimo. Escoando indistintamente para todos, o tempo reúne nessas circunstâncias, nessas culminâncias, antigos e modernos, no mesmo clima de compreensão cordial que estabelece o entendimento das gerações. Josué nasceu aqui em São Luís, no dia 21 de agosto de 17, por isso os 100 anos que comemoramos hoje, mas viveu no Rio desde 36. Sempre manteve rigorosa fidelidade às suas origens. Escreveu com o sabor natural dos locais e dos sons da sua infância e juventude, daí o interesse universal das suas obras. Ontem, em companhia de Joaquim Falcão, é um homem importante do patrimônio cultural do nosso país, nós fomos fazer uma visita ao centro histórico, achei um pouco deteriorado. Fiquei com pena, gostaria que estivesse em melhores condições. Mas aí eu dei a ideia de tomar um sorvete no Elefantinho. Eu lembrava de 20 anos atrás, quando eu vim aqui, eu fiz uma palestra sobre matemática no Senac, que fica perto do Elefantinho, e depois me levaram lá. Eu tomei 7 sorvetes, saputi, bacuri, açaí, acerola. Foi uma loucura. E o Joaquim Falcão ficou doido. Ele também queria tomar 7 sorvetes, eu não deixei, porque achei que estava exagerando. Mas tomei um belíssimo sorvete de bacuri ontem, que me fez sonhar com a minha infância e me fez recordar a última visita que fiz a essa querida São Luís. A convite de Rodolfo Garcia, ele planejou a reforma da Biblioteca Nacional, que veio a dirigir em 47. Em 53, deu aulas na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, Peru. Lá foi professor de Vargas Llosa. Colaborou no Jornal do Brasil de 54 a 90. Foi, de 69 a 70, conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris. Eu e a Ruth visitamos ele nessa atividade. Ganhou o Prêmio de Literatura do Ministério da Cultura em 98. Numa visita à Universidade de Estocolmo, senti natural curiosidade. Queria saber lá quais eram os autores brasileiros mais lidos pelos estudantes suecos. Entre os poucos preferidos, Josué Montello figurava com brilho, em virtude do seu consagrado Os Tambores de São Luís. Romance que retrata uma dinastia de negros, todos com o nome de Damião, ao longo de 3 séculos da movimentada história maranhense. Citarei mais um trecho do belíssimo discurso de posse na Academia, em que falou dos simbolismos da cerimônia e agradeceu o triunfo por ser o primeiro escritor de sua geração a entrar na casa de Machado de Assis. Disse ele: quero confessar-vos, minhas senhoras e meus senhores, o meu deslumbramento desse instante. A circunstância de me haver adiantado para atingir bem cedo essas alturas contribui ainda mais para a impressão de imensa alegria e imenso espanto que me domina a consciência e me faz contemplar tudo isso como se assistíssemos a um capricho de fantasia do meu destino, vivamente interessado em me encantar. E vejo agora comigo, acentuando-me o aturdimento, toda uma teoria ornamental de símbolos que me acompanha no fulgor desta sala. Vejam, um estilo redondo, bonito, gostoso de se ouvir, gostoso de se ler.
No magistral discurso com que ingressou na Academia Francesa Paul Claudel, ao referir-se ao simbolismo da espada que lhe completava o uniforme, evocou o provérbio que ouvira no Oriente, segundo o qual é à sombra das espadas que está o paraíso. Num arremesso de esgrimista improvisado, isso é o Josué falando. Ensaiei florear-te e quase desfiz os pingentes do lustre com a ponta da tua lâmina. Sem vocação para converter-me naquele espadachim postado nas esquinas, que serviu à desafeição de Longfellow para a caricatura dos críticos, não poderás ser em meu punho a espada do capitão dos versos de Antônio Machado. Famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto ofício del forrador preciada. Isso é sempre ele fazendo um estilo que se tornou muito próprio e que hoje pode ser reconhecido, como se diz até de longe. Na tua condição de símbolo, ainda é ele dizendo, representas a batalha que travei para conquistar essas culminâncias e que se encerrará com o teu recolhimento definitivo a esta cerimônia, enquanto ficarei repetindo os versos de Rostand, que ele pôs nos lábios de Cyrano, e que aqui novamente traduzo para ter a ilusão de que eles são meus, como é minha esta noite e para mim essa festa de mestres e companheiros. Combater sem esperança é ter de início a vitória. Se o triunfo não se alcança, mais pura se faz a glória. No discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras, Viriato Correia foi um grande amigo de Josué. Baixinho, ressaltou as qualidades literárias indiscutíveis de Josué Montello, que o tornaram imortal, apesar da verde idade, com a fresca primavera dos 37 anos. Poucos imortais, poucas pessoas. Dos 350 que por lá passaram até hoje, é esse o número, a morte é de 2,2 por ano. É o índice de morte de acadêmicos na academia. Poucos tiveram tão tenra idade como Josué, que entrou para a academia aos 37 anos. Viriato Correia fez um belíssimo discurso de saudação, comparando a entrada de Josué na ABL ao trecho bíblico da jornada de Josué, o outro, escolhido por Moisés para levar o povo de Israel rumo a Canaã. Moisés foi proibido por Deus de entrar na Terra Santa. Então, encarregou Josué dessa tarefa. Aspas. Nem todo o povo de Israel pode entrar em Canaã. Só entrarão as criaturas que não tiveram uma única vacilação de fé, aquelas que nem um só instante descreram de Deus. Para chegar a Canaã é preciso lutar penosamente, mas a fé, a grande fé do filho de Num, vai produzindo milagres pelo caminho. As águas do Jordão abrem-se à sua passagem, como a passagem de Moisés se abriram as águas do Mar Vermelho. E glorioso e feliz entrou ele em Canaã com todo o povo de Israel, Josué. Ele é quem entrou. Em seu discurso de posse, Montello citou brilhantemente o mestre Machado de Assis. Ele era um profundo admirador de Machado. Nos episódios exemplares das Memórias Póstumas de Brás Cubas, a enganar a velhice e a ser, logo depois, castigado por ela. Aspas. É Machado falando. Em um desses episódios, o memorialista machadiano, para espalhar a tristeza de súbito encontro com a antiga namorada à saída de um baile, tornou à festa e atirou-se animadamente, com alma e pernas de rapaz, a uma polca buliçosa, no repentino desejo de recuperar dançando a juventude distante. Ao escrever esse romance, dizia Josué, Machado de Assis havia acabado de completar 40 anos e já era um gênio. A maturidade frequente marca nos grandes escritores o início da grandeza definitiva. Montello costumava dizer que é possível ser bom poeta aos 20 anos, mas somente se é bom prosador depois dos 40.
Em relação à idade para entrar nas academias, Montello relativizava, afirmando que a velhice era uma questão de ponto de vista variável. Dizia ele, embora não sejam infensas aos escritores que ainda trazem na bagagem da vida uns saldos de juventude, as academias quase sempre se inclinam na composição dos seus quadros em favor daqueles que, amadurecidos pelo trabalho e experimentados pelo destino, mais facilmente encontram no sonho da imortalidade acadêmica a mais feliz das ilusões do outono. A razão de ser dessa preferência, que as lições do tempo pretendem justificar, estará possivelmente na alusão que o gênio numeroso de Goethe fez a Escher, numa das conversas com Eckermann. Ele me ensinou que a beleza é simplicidade e repouso, e daí se conclui que nenhum jovem pode tornar-se mestre. Ainda bem que o próprio Goethe, retomando os enunciados dramáticos do velho conflito calderoniano, criou no Fausto o símbolo eterno do homem envelhecido que transaciona com o diabo, dando a alma em resgate da juventude. Numa hora propícia às incursões no passado, Peggy pusera-se a narrar para um grupo de adolescentes as cenas a que havia assistido no correr do caso Dreyfus. É um caso terrível de perseguição a um oficial judeu na França. E enquanto ele contava, recordando fielmente o que vira e ouvira, nenhum dos presentes se animara a interrompê-lo para a sombra de um reparo ou o esboço de uma desconfiança. Há aproximadamente um século, nos bons tempos do nosso romantismo, Joaquim Manuel de Macedo, que era médico e escritor, costumava atribuir aos anciãos típicos de seus romances, em A Moreninha, em O Moço Louro, em Os Dois Amores, uma idade que deve merecer, com a solidariedade preventiva de quem vos fala, a retificação oportuna de um protesto que a todos igualmente atinge nessa casa, 50 anos. A juventude é uma companheira ruidosa que sempre nos poupa, quando se vai, as lágrimas da despedida. Ao deixar-nos, e sempre o faz de manso, caladamente, na ponta dos pés, nunca sabemos quando foi que partiu. Ainda bem que a maturidade, ao sobrevir para ocupar-lhe o posto, obedece à piedade da mesma descrição, enquanto uma sai sem ruído, a outra chega sem rumor. É quase sempre a importuna se anuncia através das alterações que faz na casa, principalmente na frontaria. Por dentro, costuma alterar pouco, às vezes quase nada. Por fora, no entanto, tem o mau veso de empreender mudanças sensíveis que não raro dolorosamente desfiguram. Daí esse desencontro, que faz da maturidade da vida a surpresa de um contraste. No íntimo, alvoroça-nos a impressão de que a mocidade mora conosco, nos aposentos que foram feitos para agasalhá-la, mas na fachada do edifício, através das injúrias que o tempo vai deixando, logo se vê que a velhice, a grande caricaturista implacável, reside agora ali dentro, a revelia do proprietário. Só se conhece um processo, aliás, muito precário, para abrandar-lhe as impertinências. É aceita sem litígio, ou então combatê-la aos poucos, sem tréguas, por um sistema tenaz de guerrilhas em que a estratégia sempre foi um dom feminino. Assim mesmo, não se tem notícia de que ninguém, por mais audaz e destro, haja logrado batê-la em definitivo. O máximo que se obtém nessas escaramuças contra o tempo é substituir-lhe o avanço rápido por outro lento, para um dia reconhecer-lhe dolorosamente o triunfo no embate trágico do último lance. São lembranças de um grande amigo a um grande escritor, que honra a memória da Academia Maranhense de Letras, que honra a memória do povo maranhense, que honrou a memória, como eu posso comprovar, da Academia Brasileira de Letras. Viva a memória de Josué Montello!